Olá, boa noite. Boa noite a você que é aluno do Teologia para o Povo, você que é aluno do Teologia e Sociedade, você que é aluno da Comunidade Antifrágeis, boa noite. Sou o pastor José de Almeida, para você que de repente está aí conosco, assistindo a esta live, esta aula. Boa noite para você que está nesse exato momento participando deste momento de aprendizado. Deus abençoe. Nós, depois de um pequeno recesso, né, de ano, estamos voltando para as nossas aulas aqui aos alunos do Teologia para o Povo, né, e o da comunidade de Capri, Antifrágil. E você, que talvez é a primeira vez que está entrando nessa transmissão, nesta aula, seja bem-vindo também para esta comunidade de aprendizado teológico, ok? Então, só vou aqui deixar aqui exposto aqui meu material aqui de estudo, de ensino aqui. Deixa eu colocar na tela para ficar melhor para mim. Eu gostaria que vocês me confirmassem, por favor, áudio. Se o áudio está chegando bem para vocês, peço que alguém me ajude a confirmar se o áudio está bom, ok? Você está aí presente aí, por favor, me confirme. Essa aula aqui vai ficar gravada para os alunos, vai ficar gravada para pessoas que não conseguiram entrar hoje, né, online, presencialmente. Você vai poder assistir depois. Uma novidade é que esta aula está sendo ministrada hoje por meio do canal, né, Antifrágeis. Você está aí nesse canal do YouTube, que é a comunidade Antifrágeis, né? A gente costumeiramente fazia no canal do Anderson Silva, do pastor Anderson Silva. Então a gente está com essa novidade aqui, que com certeza também muitas pessoas, muitos alunos devem estar até procurando, porque saímos do comum, né? Onde nós estávamos sempre no canal do pastor e agora nós estamos nesse canal Antifrágil. Então, se você está me ouvindo aí, me ajude aí dando um retorno aí que você está me ouvindo, que o som está chegando e que está tudo bem, ok? Por favor. E hoje o assunto vai ser um assunto especial, porque estamos numa sequência de lives a respeito dos 10 mandamentos. E hoje nós vamos falar de um mandamento que tem como princípio o princípio do tempo exclusivo, do tempo exclusivo a Deus. Então nós vamos entender aí que o princípio do mandamento, e do quarto mandamento no caso, ele tem como princípio tempo exclusivo a Deus. Então vai ser especial por quê? Porque vai falar do sábado, né? Então a gente entender o princípio estabelecido no mandamento do sábado é muito importante para nós, porque é muito mais do que um dia específico. Esse mandamento é muito mais do que um dia específico. O sábado, como você ouve muita gente falando, e talvez você tenha até dúvida se você tem ainda que guardar o sábado. Então, quando a gente entende o princípio estabelecido no mandamento, a gente vai perceber que é muito mais do que um dia. Mas o princípio estabelecido é o princípio de tempo exclusivo a Deus, honrar a Deus com o nosso tempo. Porque o que a gente precisa aprender é que quando Deus manda e a gente obedece, então nós honramos Ele, né? Através do seu mandato e do nosso cumprimento. Então, se Deus manda você guardar um dia, no caso, como foi estabelecido na antiga aliança, o sábado, na nova aliança a gente fica então entendido que não obedecemos especificamente o dia de sábado, mas o princípio é permanente em que nós honramos, veneramos, adoramos a Deus
por meio do nosso tempo. Então, eu, por exemplo, sou do entendimento que, ainda que eu não tenha que obedecer na nova aliança especificamente o dia de sábado, eu entendo que nós devemos seguir o princípio sabático. E o que seria o princípio sabático? O princípio sabático é honrar a Deus no nosso tempo. E eu acredito também da seguinte forma: se o mandamento do sábado é trabalhar 6 e descansar 1, porque, entre aspas, assim Deus fez, porque a gente sabe que Deus não precisa descansar, mas a figura de linguagem humana usada por Moisés, está escrito que Deus descansou, né, nesse último dia da obra que ele fez. Isso tudo, no meu entendimento, é um princípio estabelecido para que nós possamos, primeiro, ter os dias da semana, né? Ficou bem claro hoje para nós, por exemplo, essa ideia de domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado é estabelecido na própria criação, quando Deus em 6 dias trabalha e entre aspas, descansa. Então fica instituído aí os dias da semana. Outra coisa muito importante, para quem não crê que os dias de Gênesis são literais, porque há uma linha de pessoas que não creem que os dias de Gênesis são literais, aí fica complicado. Por quê? Porque Deus trabalhou quantos milhões de anos, ou quantos milhares de anos, e descansou 1 milhar de anos ou 1 milhão de anos? Porque tem gente que acha que os dias de Gênesis não são literais, mas são longos espaços de tempo. Aí não dava para ficar instituído a semana para nós. Porque daí quantos dias, quantos milhares de anos nós vamos trabalhar e 1 milhar ou 1 milhão de anos nós vamos descansar? Não dá, né? Então os dias de Gênesis tem que ser literal, porque aí então fica instituído os dias da semana, ok? Então fica assim entendido que o princípio estabelecido é um princípio de honrar a Deus com tempo exclusivo, dar a Deus o nosso tempo exclusivo. Porque ele manda, trabalha 6, descansa 1, então isso fica estabelecido que você deve tempo exclusivo a Deus, ok? É dever de tempo exclusivo a Deus. Outra coisa muito importante é a seguinte: quando Deus manda, isso é uma lei, né? É lei, os mandamentos é uma lei. Então Deus manda, nós obedecemos, não é isso? Então quando ele manda, o que eu tenho que fazer é obedecer. Se eu obedeço, eu lhe honro. Se eu lhe obedeço, então eu estou fazendo a vontade dele. E eu estou amando, porque Jesus disse assim, ó: quem me ama, obedece às minhas palavras, os meus mandamentos. Então, se amar a Jesus é obedecer os seus mandamentos, não tem outra coisa, não tem outra possibilidade. Amar a Deus é obedecer os seus mandamentos. Qualquer coisa além disso é utopia, é engano, é engodo. Porque as pessoas ficam assim, eu amo a Jesus, faz o desenho aqui na mão, eu amo a Deus, eu amo. Mas Jesus disse, quem me ama, obedece às minhas palavras, os meus mandamentos. Então, como é que eu amo a Deus? Obedecendo os seus mandamentos. Então, se ele estabelece 6 dias você trabalha e um você descansa, então quando eu obedeço desta forma, eu estou amando, eu estou honrando. Eu estou respeitando o seu mandamento que quer tempo exclusivo. Porque, veja bem, na antiga aliança, o sábado era uma entrega de tempo exclusivo na antiga aliança. Então, o povo trabalhava 6 dias e, de fato, no dia de sábado, eles tinham a lei que mandava, ordenava eles, então, descansar
E esse descanso seria um tempo exclusivo para Deus. Logo, que eu entendo que nós ainda seguimos o princípio sabático, não que devemos obedecer o dia de sábado, mas devemos ter um dia exclusivo para o Senhor, de dedicação ao Senhor, um dia de descanso também, né? Porque tem mais uma coisa, né? Quando a gente fala assim, dedicação ao Senhor, a gente pensa que a gente teria que entrar dentro da igreja e ficar o dia inteiro lá dentro da igreja, e não é. Né? Esse dia dedicado ao Senhor é um dia de descanso, é um dia de estar em casa, um dia de estar com a família, é um dia estabelecido sim para louvar, adorar a Deus, dedicar mais tempo exclusivo para Deus. Porque tudo que você fizer na tua casa, tudo que você fizer neste dia como descanso para você, é culto de louvor ao Senhor. Porque ele estabeleceu esse dia para descanso como um tempo exclusivo, tempo de dedicação para você, para a família, para Deus. Então, isso é muito importante. Para quem não sabe também, a teologia reformada, os reformadores, eles entenderam que não se obedecia mais um dia específico de sábado nesse mandamento. Mas ainda assim, eles tiveram um princípio sabático estabelecido no dia do domingo. Como é que é isso? Bom, por N razões, os reformadores entendem que o sábado, o domingo, aliás, é a substituição do sábado. Porque Jesus ressuscitou no domingo, algumas obras que o Senhor Jesus Cristo fez no domingo e outras coisas, né? Então ficou-se entendido que a substituição do sábado foi o domingo. Não só porque um decreto de Roma, do imperador romano e etc., essas coisas que alguns gostam de dizer, mas porque eles viram biblicamente alguns destaques na nova aliança no domingo e não no sábado. Então, domingo seria a substituição do sábado. Logo, se você substitui o sábado pelo domingo, você tem um princípio sabático estabelecido. Por quê? Porque você não guarda mais o domingo, você não guarda mais o sábado, mas você guarda o domingo, ou seja, você guarda um dia ao Senhor. Apesar de que, historicamente, tinha também aqueles que eram mais incisivos em dizer: ora, se o domingo é substituição do sábado, então nós temos que fazer no domingo aquilo que se fazia no sábado. Sabe aquela rigidez que se fazia no sábado? Esses que defendem, então, que o domingo era a substituição do sábado, também defendem que deveria ter o rigor de guardar o domingo como se guardava o sábado. Eu já não penso assim, sinceramente. Eu penso que a gente tem que ter o princípio estabelecido sabático, que é trabalhar 6 e descansar 1. Não acho que tem que ser especificamente o domingo, não acho que tem que ser especificamente o sábado. Eu acho que tem que ser um dia. Um dia, trabalha 6 e descansa 1. Não é? Trabalhe 6 e descanse 1. Mas, pastor, lá em Gênesis capítulo 2, versículo 1, Deus abençoou o 7º dia e o santificou. E esse 7º dia lá é o sábado, está lá em Gênesis. Ele santificou o 7º dia, o dia do sábado. Não é? Sim, é verdade, na lei de Moisés não há dúvida. Na lei de Moisés e no mandamento a respeito do sábado, não há dúvida que é o 7º dia e que o 7º dia é o sábado. Mas você também tem que levar em consideração que se eu entender que Deus abençoou e santificou o 7º dia, então eu devo entender, então, por lógica, que os outros dias não são abençoados? Então, por lógica, eu tenho que entender que os outros dias não são santificados? Não, lógico que não. Todos os dias são abençoados e santificados ao Senhor. Não é porque também o Senhor Deus falou assim, não deve ser entendido assim, pelo menos. Olha, descansem, trabalhem 6 e descanse o 7º dia. Aí eu achar que os outros 6 dias eu não tenho que viver para Deus, eu não tenho que dedicar a Deus, eu não tenho que ter tempo para Deus, eu não tenho que fazer nada para Deus, porque esses 6 dias é para mim, é para eu fazer o que eu achar que eu tenho que fazer, é no 7º que eu me preocupo de santificar, de fazer, de adorar, etc. Não pensar assim
Você está pensando totalmente errado, não tem lógica bíblica, não tem fundamento bíblico. Então, não dá para entender que Deus abençoou e santificou o sábado e os outros 6 dias não é abençoado, não é santificado. Está errado, muito errado esse entendimento e é um extremo mal entendido. Então, meus queridos, todos os dias são abençoados, todos os dias são santificados, todos os dias eu devo adorar, glorificar e exaltar a Deus e santificar esses dias para a glória do Senhor. Mas é verdade que um dia é para ser um dia de uma dedicação maior. Um dia de uma exclusividade maior. É por isso que o tema desta aula aí, nesta noite, é justamente esse. Tempo de exclusividade. Esse mandamento, por princípio, ele é um mandamento de exclusividade. Princípio de tempo exclusivo a Deus. Se Deus te manda, trabalha 6 e descansa 1, ele está pedindo tempo de exclusividade em adoração, em louvor a Ele. Se você desobedece o mandamento, trabalha 7, para mim, você está desrespeitando o princípio do quarto mandamento, que é de tempo exclusivo a Deus. Trabalha 6 e descansa 1. Cara, o que não dá para você fazer em 6, você acha que vai fazer com mais 1? Você acha que você não conseguiu em 6 dias, você acha que vai conseguir no 7º? Então é uma loucura, né? Um frenesi que muitas vezes toma conta da nossa vida, nessa vida agitada, que você corre atrás das coisas para você, que você vai atrás dos teus negócios, que você tem 6 dias para se dedicar aos teus negócios, aos teus sonhos, ao teu querer, à tua vontade, às tuas buscas, mas você achar que não tem como entregar um dia exclusivo para adorar a Deus por meio do teu descanso, por meio do bem-estar familiar, até a sua família também parar, né? Porque às vezes a família também não para, não é só você, né? A família no todo não para. E você acha que nesse frenesi da busca, da correria, você não pode parar para adorar e exaltar a Deus, dedicar tempo mais exclusivo para todas essas coisas? E quem achar que teu próprio descanso não adora a Deus, quem achar que o descanso da família não adora a Deus, está enganado. Porque quando Deus colocou Adão no Éden, Deus colocou ele num jardim. E no jardim que Deus colocou Adão, ele disse para cultivar e guardar o jardim. Se você prestar atenção nessa passagem, Deus não está falando para Adão cultivar e guardar o Éden. O Éden é algo maior. Logo, o jardim é algo menor. Só que a missão de Adão está no jardim e não no Éden. Ou seja, o jardim aqui, então, nos traz o entendimento que seria a casa que Adão deveria cuidar, é a casa dele, né? E ali já está estabelecido, né, que ele deve cultivar e guardar o jardim. Tudo que Adão fizesse ali era adoração a Deus. Tudo que Adão fizesse ali era louvor a Deus. Todo o seu trabalho no jardim é louvor a Deus. Mas o dia também dele descansar desse trabalho, dele descansar do cultivar, dele descansar do guardar, dele descansar com Eva também com certeza descansar dos seus trabalhos. E depois, quando vem Abel e Caim, essa família descansar no dia determinado pelo Senhor, tudo isso é adoração a Deus. Os pais que amam os filhos é adoração a Deus. O marido que ama a mulher é adoração a Deus. A mulher que ama o marido é adoração a Deus. Os filhos que honram os pais e obedecem os pais é adoração a Deus. O relacionamento conjugal do casal é adoração a Deus. Então, neste dia santificado ao Senhor de tempo exclusivo, tudo que você fizer em prol do descanso, tudo que você fizer em prol de obedecer o mandamento, trabalhar 6 e descansar 1, é adoração, é louvor, é glória ao Senhor. Mas a gente não aprendeu isso. A gente não aprendeu a fazer isso.
É claro também que na cabeça de muita gente colocou o domingo assim, é o domingo, se falhar o domingo, falhou tudo, porque o domingo é o dia do Senhor, porque o domingo é o dia, é o dia Domini, né? Dia do Senhor, e a gente não pode fazer mais nada no domingo. Se a gente fazer qualquer outra coisa no domingo, senão ir para a igreja e adorar a Deus, a gente está fazendo errado. Bom, aí você está caindo na mesma legalidade de ter que ser no sábado e só o sábado. Então você transferiu o sábado para o domingo. E não sigo esse entendimento. Não entendo que o Novo Testamento nos ensina esse entendimento. Mas eu entendo que o Novo Testamento nos dá um entendimento de princípio estabelecido de honrar a Deus no seu mandamento de trabalha 6 e descansa 1. Nesta série dos 10 mandamentos, o que eu tenho tentado fazer aqui, até agora, é fazer os irmãos entenderem que os 10 mandamentos têm princípios estabelecidos nele que são maior do que o próprio entendimento seco do mandamento. Porque as pessoas interpretam de uma forma rasa e seca os mandamentos quando não entende o princípio estabelecido no mandamento. Então, nesta série que eu tenho feito, a minha luta é para você enxergar o princípio estabelecido no mandamento. E quando você não obedece a Deus no mandamento que ele deu, você está roubando a Deus o seu direito de ser adorado, obedecido, honrado no mandamento. Como também eu já disse aqui, quando Deus manda amar o próximo, quando você não ama o próximo, você está roubando o direito do próximo de ser amado. Então a gente não entende um princípio estabelecido que é maior, que é substancial, que é forte, que é extraordinário. Quando o Senhor Deus lá em Malaquias 3:10 fala dos dízimos, tem uma coisa muito mais forte estabelecida ali, que é justamente amor ao próximo. Então, quando a pessoa não levava lá em Malaquias 3:10 os dízimos, as ofertas, estava roubando a Deus e estava roubando ao próximo também. Por que rouba a Deus? Porque Deus manda as pessoas entregarem os dízimos para que os levitas e toda a sua família fossem sustentados através do dízimo. Então, quando as pessoas não levavam os dízimos, eles estavam roubando a Deus no seu direito de ser honrado pelo mandamento, mas também estavam roubando os levitas e suas famílias no direito que Deus os deu de serem sustentados por meio dos dízimos e ofertas. Não só isso. Quando você não ama o teu próximo, como a Bíblia diz, amar o próximo, nesse caso lá em Malaquias 3:10, quando o povo não levava os dízimos e ofertas, eles não estavam amando o próximo. Logo, também eles estavam roubando o direito do próximo. Naquele caso, os levitas, a viúva levita, o órfão levita, o necessitado, de serem amados. Porque o mandamento diz, ama o próximo a ti mesmo. No caso de Malaquias 3:10, o povo amaria os levitas, obedecendo a Deus, levando os dízimos e as ofertas, porque aqueles levitas seriam sustentados por meio deste mandamento dos dízimos e das ofertas. Então, você rouba o direito dos levitas de serem sustentados por Deus através dos dízimos e das ofertas, você rouba o direito dos levitas de serem amados porque eram o próximo. E você, quando não obedece a Deus, você não ama o próximo e não ama a Deus. E por causa disso, você rouba a Deus e rouba o próximo. Por exemplo, ao pastor, é pedido que um pastor, que um obreiro, tenha a qualificação de ser um obreiro aprovado, que maneja bem a palavra da verdade e que não tenha de se envergonhar. Então, é pedido a um obreiro, a um pastor, que ele seja uma pessoa que maneja bem a palavra da verdade. Logo, quando um pastor, um obreiro,
ele é uma pessoa que não maneja bem a palavra da verdade, ele está roubando, meu querido, o teu direito. Por quê? Porque essa pessoa é chamada ao serviço do Senhor, para os santos. Esses obreiros, esses pastores são chamados para o serviço ao Senhor, para a igreja. Se ele é chamado para esse serviço e ele não tem uma boa preparação, ele não maneja bem a palavra da verdade, ele está roubando o teu direito de ter ali um obreiro, um pastor qualificado, que maneja bem a palavra da verdade. Você teria o direito dado por Deus de ter uma pessoa preparada, qualificada, que maneja bem a palavra, para levar para você a palavra de Deus, mas quando ele não faz isso, ele rouba o teu direito. Ele está roubando o teu direito de ter uma pessoa ali, preparada por Deus, que maneja bem a palavra da verdade. Então você vê como é que o princípio estabelecido do mandamento é grande, é superior, é espetacular, é extraordinário. Mas a gente costuma não entender isso, a gente costuma falhar nesse entendimento seco, bruto e raso da palavra de Deus. Então, toda vez que Israel pecava contra o sábado, eles estavam negando a Deus o tempo exclusivo que Deus pede e que Deus quer. É verdade que o mandamento do sábado ele tem bastante desenrola bastante coisas, né? Porque, por exemplo, no ano sabático eles deveriam descansar, então eles têm que descansar a semana, né? O sétimo dia lá no caso da antiga aliança, mas eles tinham que descansar a terra o sétimo ano, nos 70 anos, cada dígito 7 aí, eles têm que fazer algum tipo de coisa, né? Nos 70 anos também eles tinham que fazer mais outra coisa. Ou seja, toda vez que eles não obedeciam a Deus, nesse mandamento do tempo exclusivo ao Senhor que ele pede e ordena que se faça, era sempre grave, era sempre pesado. Tem pessoas que acreditam que o cativeiro babilônico de 70 anos tem a ver com 70 anos de sábado, 70 sábados, né? 70 anos sabáticos e o povo de Deus não obedeceu. Então, só para repetir, fica mais claro. Há aqueles que acreditam que o cativeiro babilônico de 70 anos que eles passaram seria equivalente a 70 anos sabáticos. Então, assim, que o Senhor Deus possa nos dar entendimento e iluminação de entender que acredito que não obedecemos a lei como era na antiga aliança, de ter que ser o sábado. Eu sei que a igreja adventista, por exemplo, eles dizem obedecer o sábado, guardar o sábado, mas ninguém guarda o sábado conforme a lei. Ninguém guarda o sábado conforme a lei, porque a lei do sábado não é só a respeito à semana. A lei do sábado é a respeito ao ano sabático, a lei do sábado ela é mais complexa do que esse povo aparentemente entende. Ninguém obedece à lei do sábado. O sábado, diante da revelação da lei de Moisés, ele sempre foi difícil de ser cumprido. Para mim, para demonstrar que o homem nunca teria capacidade de obedecer e servir a Deus por meio das obras, né, da lei. De maneira que isso vai sempre nos mostrar que nós somos salvos unicamente e somente pela graça de Deus. Não tem outra forma, não tem outra maneira, senão pela graça de Deus. Então, pela lei da antiga aliança a respeito do sábado, ninguém, o israelita, meu irmão, nunca conseguiu obedecer de fato a lei do sábado. Logo, no Novo Testamento, eu não sigo o entendimento também de muitos reformados que o domingo é a substituição do sábado, que deve ser feito no domingo quase que na mesma força que era feita na antiga aliança no sábado. Eu não acredito nisso também,
porque a gente só substituiria o vigor do sábado passando para o domingo, e isso cairia de novo na tentativa das obras da lei, né? E na religiosidade do sábado transferindo-se então para o domingo. Isso é um problema igual. Então, para mim, no Novo Testamento, continuo insistindo que é o princípio estabelecido de honrar a Deus, adorar a Deus, santificar esse dia para descanso de si, da família, para o ajuntamento familiar e para adoração a Deus também, é claro. Adoração a Deus. É um dia que você vai ter mais dedicação ao Senhor. Não que os outros dias não terão dedicação. Esse é o erro. Não caia neste erro. Eu não preciso dedicar ao Senhor nada em 6 dias. No 7º, então, eu vou dedicar. Não caia nesse erro. Porque todos os dias são abençoados. Todos os dias devem ser santificados a Deus. Mas o princípio estabelecido no sábado, então, é mais exclusividade. É tempo com mais exclusividade para descanso e honra a Deus. Sim, de adoração e louvor ao Senhor, nosso Deus. Eu acho isso importante. Acho que você deva estudar um pouquinho mais isso, entender isso, porque isso é precioso ao conhecimento, né, daqueles que o têm. É importante, na minha opinião, para a fé cristã, porque, como eu torno a repetir, é um mandamento que ensina a adorar a Deus com tempo exclusivo. Que seja na segunda. Porque senão, meus queridos, há pessoas que trabalham, por exemplo, eles têm que trabalhar no domingo, têm que trabalhar no sábado. Aí a folga deles, por exemplo, policiais, médicos, enfermeiros, muita gente não pode parar no domingo e não para no sábado. Aí ele só pode parar no dia de folga dele na segunda, na terça, na quarta, na quinta. Aí essa pessoa então pode sair desse tipo de emprego porque ele então está desobedecendo a Deus completamente. Não dá. Não dá. Não tem como. Não pode ser isso. Provavelmente não é isso. Então que Deus possa nos ajudar a entender a sua palavra, a compreender a sua palavra assim como ela é. Assim como ela descreve, não somente no entendimento da letra, mas no entendimento da vida estabelecida nela, no princípio estabelecido na palavra de Deus. O princípio estabelecido é maior do que a própria letra que está grafada, escrita. Né? Esse entendimento da letra mata, o espírito vivifica, está nesse sentido também, de não entenda secamente o que está grafado, escrito. Entenda o que está estabelecido ali na palavra de Deus. Entenda o que está estabelecido. Porque os fariseus, eles olhavam para a letra e friamente a letra eles observavam. E não entendiam o princípio, não entendiam ali a substância revelada naquela palavra. Eles olhavam para a lei do sábado secamente e não estava nem aí, por exemplo, para uma pessoa que estava padecendo necessidade no dia de sábado. E o mandamento do sábado nunca disse que você não pode fazer nada por ninguém, porque em nome de obedecer o mandamento do sábado, você não vai amar o teu próximo, que é um mandamento também. Em nome do mandamento do sábado, você vai ficar parado, quietinho, trancado, vendo um estrangeiro, um pobre, um necessitado padecendo, em nome do sábado, que você não pode fazer nada. Não vai lá amar o próximo. Então, assim, o baixo entendimento do povo israelita, do povo judeu a respeito do sábado, trouxe complicações em termos da justiça social, em termos do amar o próximo como a ti mesmo, em termos até de amar a Deus. Porque um mandamento não pode invalidar o outro. Um mandamento, na verdade, é simplesmente cumprimento do outro. É em cadeia.
Tem uma cadeia estritamente ligada e interligada, que um mandamento é cumprimento de outro mandamento. Amar a Deus, você ama o teu próximo a ti mesmo. Amar o próximo a ti mesmo é amar a Deus. Porque ama a Deus o próximo a ti mesmo, você não rouba. Porque você não rouba, você ama a Deus e ama o próximo a ti mesmo. Você não cobiça porque você ama a Deus, ama o próximo. Porque cobiçar é um roubo não material, mas é um roubo imaterial, a cobiça, né? Porque a cobiça, ela não é o roubo material, mas é um roubo imaterial, né? É uma apropriação indevida de um desejo, de uma vontade, de um querer que não te pertence. É bem imaterial, né? No caso, o sentimento cobiça, que já é proibido pelo Senhor. Então, meus amados, esse daí é o quarto mandamento que fala sobre o princípio estabelecido ao Senhor. Ok? Eu estou aqui tentando aqui destravar meu computador porque congelou totalmente a tela onde eu estou. Eu não consigo mexer, não consigo fazer nada. Eu sei que eu estou ao vivo porque eu tenho um retorno aqui, eu estou me vendo no retorno, mas só que congelou aqui o computador e eu não estou conseguindo fazer nada nele. Mas no meu retorno aqui eu estou vendo que a aula está fluindo, está acontecendo, porque eu posso ter aqui o retorno aqui que está no meu celular. Então, por causa disso, tenho certeza que está acontecendo. Aí o Jailton Pereira falou: boa noite, amado. Estava orando com meu filho, pequeno de 5 anos agora, e acabei atrasando aqui na aula. Valeu, muita pena ver meu pequeno de joelhos ao meu lado em oração. Amém, João. Deus abençoe. É isso daí que o Senhor quer, né? Esse tempo exclusivo aí, né? A Ana Paula, quer desligar e depois retornar? Não, não, Ana. Eu vou continuar aqui. Cristiane Paz, Pastor José, a todos, boa noite. Amém. Boa noite. Eu vou continuar aqui porque eu não tenho como fazer isso, se não derrubar a live e não tenho como voltar, tá, Ana Paula? Então, infelizmente, eu não tenho como. Então, eu teria que desligar tudo e aí eu teria que ligar e eu ia perder as configurações e não ia conseguir entrar de novo nessa mesma aula. Então eu estou tendo um retorno aqui no celular, mas com tudo travado aqui na minha frente, infelizmente. Mas amanhã, na próxima aula, com certeza, a gente vai consertar isso daqui para ter uma aula plena e abençoada, tá? Mas olha, alguém de vocês aí tem alguma dúvida a respeito disso? Ana Paula, Cristiane, Babi, Jailton, tem alguma dúvida? A gente sempre tem dúvida, né? Sempre tem alguém dizendo, pastor, temos que obedecer o sábado, guardar o sábado. Já disse aqui, não me faça essa pergunta então, porque não acredito que nós devemos guardar o sábado como a antiga lei. Pastor, é o domingo? Não me pergunte isso também, porque eu já disse. Não creio que o domingo é a substituição tão estrita do sábado como era a lei. Pode ser o domingo que você vai guardar, como é de costume da grande maioria das igrejas evangélicas, de uma certa forma o domingo é a substituição do sábado, que seja, mas não no rigor do sábado da antiga lei, senão você vai cair no legalismo dos fariseus, dos saduceus e do povo lá querendo se justificar pelas obras da lei. Não substitua o domingo no mesmo requisito da antiga aliança, tá? O sábado e no domingo, né? Nos mesmos requisitos da antiga aliança. Mas tenha um dia. Trabalhe 6. Entregue ao Senhor tempo exclusivo em 1. Trabalhe 6. E entregue ao Senhor tempo exclusivo em 1. Ok? Para mim, esse é o princípio estabelecido do sábado. Eu estou conversando aqui com vocês, dando aula, tentando fazer voltar. Mas olha, o negócio aqui quis parar e parar bonito mesmo, travar, né? Eu estou esperando aí.
A Ana Paula Alves, não tenho. Ficou muito claro. Cristiane, né? Isso aí, Cristiane. É impossível não ter nenhuma dúvida de fato, né? Mas, amém. Deus possa nos abençoar no nosso entendimento para adorá-lo, glorificá-lo. Jailton Pereira, o tempo exclusivo ao Senhor é das 24 horas do dia? Jailton, vamos colocar assim, deixa eu colocar a tua pergunta assim. Se você, seja sábado, seja domingo, seja segunda, terça, quarta, quinta ou sexta, que eu estou dizendo aqui que eu acredito que é o tempo exclusivo a Deus que você deve entregar, nesse dia que você for entregar, automaticamente será 24 horas. É que você talvez aí está achando que você tem que estar 24 horas acordado fazendo uma coisa para Deus. Mas entenda, as suas 24 horas será para Deus. Porque você descansar, você parar o trabalho, descansar, tranquilizar, acalmar, tua esposa, teus filhos, a tua família, o almoço que vocês passarem junto, até vocês saírem. E é claro, depois também com essa mistura de adoração a Deus, de culto a Deus, de louvor a Deus. Tudo isso, Jailton, será adoração ao Senhor. Desde que você pare de correr atrás do labor, do trabalho, da correria, da tua empresa, das tuas coisas lá, que você tem 6 dias para fazer isso. Você tem 6 dias para dedicar a isso, lembrando sempre, não que nos 6 dias você não tem que se preocupar mais com Deus, né? Lembrando sempre disso. Mas nesse dia será algo mais exclusivo ao Senhor. Que você tenha um dia, inclusive, mais exclusivo ao Senhor mesmo. Que você tenha um dia que você possa louvar mais a Ele, orar mais, dedicar mais. Que você possa ter um dia que você faça mais para Ele mesmo, de verdade. Você possa ter um dia mais dedicado mesmo, mais do que os outros. Né? O fato é que este mandamento, no meu entendimento, tem o princípio de tempo exclusivo a Deus. Cristiane Ferreira. É o cumprimento da lei. Tudo que você fizer, pensar e etc. Na verdade, quando o Senhor Jesus Cristo resumiu os 10 mandamentos em 2, amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo, ele disse que cumpriria todos os mandamentos. Então, é real, não é? Quando você ama a Deus e o próximo, você está cumprindo toda a lei de Deus. Toda a lei de Deus. Ok? Cristiano Ferreira, Jesus é o cumprimento da lei. Tudo que você fizer, pensar e etc. Amém. Fora isso, né, Cristiano, que Jesus Cristo realmente, como você está descrevendo aí, ele é o cumprimento da lei e dos profetas. Jesus é o cumprimento da lei e dos profetas. Mais alguma coisa aí? Mais alguma pergunta? Hoje eu achei que vocês demoraram de entrar hoje, né? Eu acho que é porque desse novo canal, né? Do canal aí que nós estamos agora, do Antifrágeis, né? Por mais que foi divulgado lá nos grupos, por mais que foi divulgado, até mesmo eu divulguei, mas uma novidade, né? Porque a gente sempre fazia no canal do Pastor Anderson. E a gente está fazendo aqui. Achei que vocês demoraram de entrar e achei que nós estamos bem poucas pessoas hoje, né? Mas agora a gente vai ter que se acostumar porque a gente sempre vai fazer neste canal, tá, pessoal? Neste canal aí, Antifrágeis, a gente agora sempre vai fazer neste canal aqui. Então acostumem a saber que será neste canal, certo? Então, por isso que é uma novidade, então eu vi que vocês demoraram um pouquinho mais se manifestar. O pessoal que está no Instagram é avisado, né? O pessoal que está no Instagram não vai falhar lá o aviso no Instagram e de lá já tem um link para clicar e entrar direto na aula.
mas uma grande parte daqueles que têm o costume de estar conosco lá no canal do Pastor Anderson não tem o costume de estar aqui, né? Então vai ser uma coisa que a gente vai ficar trabalhando para recuperar esta divulgação para o pessoal saber que estaremos agora nesse canal Antifrágios. E amanhã também, pessoal. Amanhã nós temos mais uma live que estaremos neste canal também, ok? Eu já fiz todo um esboço aqui e o meu computador está congelado. A imagem congelou, parou. Eu estou tentando mexer aqui, mas não faz nada. Aí tem todo o meu esboço, tem o programa, tem o meio que eu transmito, tá parado aqui. Eu estou olhando aqui o meu retorno aqui no celular, né? Aí tinha todo o esbocinho que eu fiz bonitinho ali, mas infelizmente tá gelado, congelou a tela aqui, não vai o mouse, não vai teclado, não vai nada, infelizmente. Mas deixa eu ver aqui, Ricardo Romeiro da Silva, também vi no Telegram. É isso aí, o pessoal que está no Telegram, sem dúvida vai ser avisado. Cristiane, eu tenho orado para poder dar mais tempo ao nosso Deus, como na pandemia. Oh, só não pode vir outra pandemia, hein, ô Cristiane Ferreira. Não pode vir outra pandemia. Mas olha, lembre-se, ô Cristiane, o próprio Deus nos faz subentender que ele quer que você trabalhe 6 dias. Ele quer, ele mesmo ordena, ele manda que a gente trabalhe 6 dias. O sábado, o mandamento é trabalhe 6 dias. Lembre-se disso, Cristiano. Você honra a Deus trabalhando 6 dias, porque ele mandou você trabalhar 6 dias. Só que ter um dia exclusivo. Então, Cristiano, aquele dia, por exemplo, o domingo, que é mais comum, faça dele esse dia exclusivo. Faça dele esse dia mais especial, de descanso para ti, para a família, para todo mundo, de comunhão, porque comunhão adora a Deus, de estar junto nesta comunhão, porque tudo isso reflete louvor e adoração a Deus. Vou repetir: o marido, a mulher, o esposo, os pais, os filhos, pais, vivendo esta harmonia, adora ao Senhor, tá? O casal no seu relacionamento estrito sexual adora ao Senhor, né? Então, tudo que você viver mais intensamente, com mais exclusividade nesse dia, adora o Senhor. E faça desse dia, aproveite o domingo, se você pode, vá para a igreja, dedique mais mesmo. Há pessoas que vão para a escola bíblica dominical, ainda depois vai para o culto à noite. Há outras ainda que vai para a escola bíblica dominical, ainda vai ensaiar para louvar a Deus e ainda vai para o culto à noite. E você ainda pode fazer essa coisa mais intensiva no domingo, por exemplo. Use o domingo, tá? Se não dá, porque você é um médico, porque você é um profissional militar, bombeiro, se não dá para você fazer isso no sábado e no domingo, porque você trabalha com escala, se você é enfermeiro, trabalha com escala, faça no dia que você puder. É claro que vai ser mais difícil porque não vai estar junto com o pai, com a mãe, o esposo, os filhos. Talvez não vai ser o sucesso que é o domingo. Mas se é a única forma que você tem, faça desse dia exclusivo, tá? Tempo exclusivo. Deixa eu ver aqui. Babi, né? Acho que é Babilari. Precisa inscrever no canal para receber a notificação. Também. Também é bom você já se inscreverem no canal aí Antifrágios para receber a notificação, tá? Por quê? Porque saímos lá do canal do Pastor Anderson e vamos fazer nesse. Então a Babilari que falou verdade. Se inscreve no canal para receber a notificação também. Jailton Pereira, dá um Ctrl mais Shift mais Del no computador para abrir o gerenciador. Então, Jailton, eu não vou mexer, cara, nesse nível, porque o meu teclado não está funcionando também, congelou tudo. O meu mouse e o meu teclado parou, a tela parou. Entendeu? Deu um bug aqui que eu não sei qual é, só sei que está funcionando, então eu não vou mexer, viu, Jailton?
Porque se cair aqui, eu não consigo voltar a chave de transmissão desse mesmo canal. Cristiane Ferreira. Amém, pastor. Estou indo até para servir mais a obra. Amém. Deus abençoe a vocês. Meus queridos, devido a esse problema que eu estou aqui, hoje eu vou terminar esta aula às 21 horas, tá? E quando eu desligar aqui, eu já vou tentar trabalhar aqui para resolver esse problema para não ter para a aula de amanhã. Tudo bem para vocês? Só que eu vou deixar aqui mais um pouquinho para tirar dúvidas, tá? Tem dúvida ainda nesse assunto? Tem alguma coisa que você quer comentar, quer saber? Eu consigo ver aqui no meu celular a tua pergunta, tá? Se não, eu vou parar por aqui por causa desse problema, ver o que aconteceu e deixar certinho para amanhã, porque amanhã às 20 horas temos mais uma aula, ok? Amanhã às 20 horas teremos mais uma aula. Eu vou falar sobre a palavra de Deus, sendo ela Theopneustos. Que legal, hein? A palavra de Deus é Theopneustos. Se você não faltava amanhã, que você vai entender o que significa isso. Theopneustos. É muito legal, extraordinário, forte. Então, amanhã às 20 horas nós vamos ter, aqui com a graça de Deus, as 2 horas de aula. 1 hora que eu vou falar e 1 hora que vocês podem ficar discursando comigo e perguntando e tirando dúvida, tá? Jailton, amém. Cristiane Ferreira. Ontem passei a limpo o meu caderno de orações. Seu nome e família está lá. Opa! Graças a Deus. Muito obrigado, Cristiane. Continue orando por mim, porque eu sou necessitado, viu? De oração e das suas orações, meus irmãos. Ricardo Romero. Amém, pastor. Tranquilo. Mas eu não vou encerrar aqui, sem dúvida. Eu quero uma pergunta aí, uma dúvida, uma questão, ou então a gente vai encerrar hoje por aqui e amanhã eu convido você a estar neste canal aqui. Coloque aí a notificação para te avisar para mais uma aula, ok? Vamos lá, estou esperando. A Lari, comunidade antifrágeis. É isso aí, ó. Ative aí comunidade antifrágeis aí para você ser avisado amanhã, ok? Estaremos juntos amanhã. Amém, Jair. Deus abençoe. Obrigado. Amanhã você vai entender o que é a palavra Theopneustos. A palavra de Deus é Theopneustos. Vocês vão ficar maravilhados e tão lindo que é esse negócio. Espetacular. Bom, então eu vou parar por aqui. Vou anotar perguntas para amanhã. Tá certo, gente? Mas como é que você vai anotar? Porque a aula da manhã é sobre esse Theopneustos, tá bom? Vamos lá. Eu quero realmente vocês fazendo pergunta, vocês participando, para poder ser mais interativo. E quanto mais dúvida eu tirar de um de vocês, a dúvida é tirada do outro também, não é verdade? Então, a dúvida de um pode ser a do outro, e quando eu respondo a de um, pode ser a dúvida de outros 10, não é verdade? Então, que Deus abençoe, Jailton. Te espero amanhã, sim, se Deus quiser. Espero todos vocês amanhã, se Deus quiser. Pessoal, então eu vou parar essa live por aqui. Eu vou ter que desligar o computador para poder desligar. E aí eu vou tentar voltar aqui a normalidade para amanhã trazer a aula para vocês deste assunto novo, ok? A palavra de Deus é Theopneustos. Deus abençoe então a Babilari, Deus abençoe Jailton Pereira, Deus abençoe Cristiane Ferreira, Deus abençoe Ricardo Romeiro, Deus abençoe a Ana Paula Alves, Deus abençoe acho que são vocês. Deus abençoe a todos vocês e, se Deus assim nos permitir, amanhã estaremos juntos mais uma vez, tá? Então, hoje recomeçou o calendário de atividades aí, de aulas, tá bom? Recomeçamos esse calendário de lives e que Deus nos dê um ano de 2023 debaixo da graça, da misericórdia, ainda que são tempos difíceis, tempos trabalhosos, tempos de dificuldades,
Mas nós sabemos o dia de amanhã. Sabe qual que é o dia da manhã? Que estaremos com Cristo e dará tudo certo. Nós sabemos o dia de amanhã. Sabe qual que é o dia da manhã? Que em Cristo somos mais do que vencedores. Venceremos tribulações, venceremos lutas, angústias, venceremos altura, profundidade, largura, venceremos potestades, venceremos principados, venceremos tudo, porque estaremos com Cristo, tá? Então, 2023 abençoado para ti, para a tua vida. E o que nosso dever é crescer na graça e no conhecimento de Deus, tá? Então estaremos aqui neste ano, com a abertura desta aula, crescendo mais e mais na graça e no conhecimento, nos assuntos da palavra de Deus, porque isso nos faz estar mais perto do Senhor. Amém? O apóstolo Paulo diz em Colossenses: habite ricamente a palavra de Cristo em vós. Isso é ser cheio do Espírito Santo. Que a palavra de Deus possa habitar ricamente em tua vida e em você. No nome de Jesus, tá? Até amanhã, então. Deus abençoe e até a próxima, se Deus quiser. Ok? Até mais. Apesar que eu vou ter que ver o jeito aqui que eu vou desligar agora, né? Deus abençoe, meus queridos. Até amanhã aí. Conto com vocês.